A paz do Senhor Jesus. Aqui é vosso irmão em Cristo, Jonas Ribeiro. Aqui, irmão, é o meu primeiro vídeo, a qual eu vou colocar no canal. Mateus capítulo 14, e verso de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tens bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-nos, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus amado, Criador dos céus e da terra, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, falar fortemente, meu Deus, em cada vida, Pai. Que esta palavra venha servir de consolo, servir de alimento para as vidas que estão precisando e necessitando. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Veja que Jesus ordenou, deu uma ordem aos discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Uma coisa impressionante, uma coisa muito interessante que eu vejo, irmão, nesse primeiro verso, é que Jesus ordenou. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Veja que Jesus, despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar. Jesus, quando, irmão, ordenou aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse a outra banda, veja que Jesus, ele se responsabiliza por toda a palavra que ele fala. Se Jesus mandou eles ir, porque Jesus ia com eles. Se Jesus mandou eles entrar no barco e atravessar aquela margem, atravessar aquele barco, Jesus tinha dado esta ordem aos discípulos, que eles atravessassem. E nesse momento Jesus está onde? No monte orando.
mas porque Jesus estava no monte orando sozinho. Jesus tinha esse costume, irmão, de ter um particular com Deus, de ter um particular com o próprio Pai. Só ele e o Pai. Jesus tinha, porque Jesus estava na terra como 100% Deus e 100% homem. E como homem, ele precisava ter um particular com Deus. Como homem, ele precisava ter um particular com o Pai. Para que, irmãos, de particular? Para receber poder, para receber autoridade, para ter mais intimidade com Deus. Toda pessoa que tem um particular com Deus, irmão, que tem intimidade com Deus, Deus está com ele. Deus não abandona ele. Deus está guardando ele. Deus está protegendo ele. Aonde ele for, Deus está com ele. Se ele levantar as mãos, Deus levanta junto. Se ele orar pelo enfermo, Deus ora junto. Se ele passar por dificuldade, Deus está ali para ajudar ele. Todos nós devemos aprender com Jesus a ter este particular com o Pai. Aprenda, irmão, a ter um particular com Deus. Tenha um particular com Deus. Tenha mais intimidade com Deus na oração. Veja que Jesus nos ensina. Lá em Marcos 1:35, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 5,16. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. Lucas 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 9:18. Aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos. Lucas 22:41. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. Veja que o próprio Jesus Cristo, ele necessitava de ter um particular com o Pai, de ter uma intimidade com o Pai. Porque Jesus estava na terra como 100% homem. Então ele precisava. Todos nós precisamos, irmão, ter uma intimidade íntima com Deus, um particular com Deus, um segredo com Deus. É preciso, meu amado. Aprenda uma coisa. Aprenda que com as suas forças humanas você não consegue vencer as dificuldades. Não consegue vencer o gigante. Não consegue derrubar as muralhas. Não, irmão. É preciso da ajuda de Deus. É preciso da ajuda do nosso Senhor. Nós necessitamos da ajuda dele. Ele nos ensina a ter um particular com ele, irmão. Se você quer obter de Deus poder, unção, autoridade, aprenda a ter um particular com Deus. Aprenda, irmão. Aprenda em nome de Jesus Cristo. Jesus dá o exemplo. Ele mesmo orava, gostava de estar nos montes, de estar só. Veja que quando Jesus ele estava na oração,
os discípulos remavam, tentava sair do problema, tentava sair do mar, tentava, remava de uma forma, de outra forma, mas eles não conseguiam. O medo agora, irmão, bate no coração dos discípulos. O medo bate no coração dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles veem que estão sozinhos no meio do mar. E o mar está bravo. O mar bate no barco, aquelas ondas. Então o medo agora se aproxima dos discípulos. E eles com medo dizem, nós vamos morrer. Nós vamos perecer. Mas você veja, meu amado, no verso 1, que foi Jesus quem mandou eles entrar no barco e atravessar para outra banda. Foi Jesus quem mandou. E se Jesus mandou, ele se responsabiliza. Jesus no monte. E quando Jesus se aproxima, irmão, caminhando sobre as águas, Jesus agora vai ao encontro dos discípulos. No momento exato que os discípulos pensavam que não tinha mais solução para a sua vida, pensava que agora ia morrer, estava tudo acabado. Jesus chega, aleluias. Meu amado, eu gosto de Jesus por isto. Porque Jesus nem atrasa nem adianta. Só chega no momento certo, na hora certa. Jesus chegando por cima das águas. De longe, os discípulos vêem um vulto branco sobre as águas. Começaram a temer, a gritar com medo. Dizendo é um fantasma. Veja, irmão, o que é que o medo faz. O medo traz, irmão, a dificuldade para nós não reconhecer Jesus em nossa vida. É isto que o medo faz. O medo atrapalha a nossa vitória com Deus. Mas Jesus de longe. Porém, Jesus falou, dizendo, tens bom ânimo, sou eu. Sou eu, não temas. Veja, meu amado, que Jesus agora está falando com os discípulos para não temer. Sabe por que, irmão, Jesus disse não temas? Porque foi o próprio Jesus que ordenou aos discípulos que entrasse no barco e fosse a outra banda. Jesus não ia deixar os discípulos só. Jamais, irmão. Jesus abandona um servo, uma serva sua. Ainda que ele esteja passando por uma dificuldade, esteja no deserto, mas Jesus não deixa ele só no deserto. Não. Veja que Jesus fala, tens bom ânimo, sou eu, não temas. Essa palavra tema, irmão, Jesus sempre nos dá nesta vida, irmão.
Um desperta a nós, despertando a nós, para que nós não temas. Lá em Josué capítulo 11 e verso 6, e disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Em 2 Reis 19:6, Isaías lhe disse: assim direi a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste. Em 2 Crônica 20:15, e Joasiel disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse: não temas, nem vos assustei, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Lá em Salmo 49, e verso 16, não temerás espanto, não temerás quando alguém se enriquecer, quando a glória da sua casa se engrandecer. Em Salmo 91, verso 5, irmão. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Em Isaías 10 e 24, pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habita em Sião. Lá em Mateus 28 e 10, então Jesus disse-lhe: não temas, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E Marcos 5 e 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Em Lucas 12, 4, e digo-vos, amigos meus, não temas os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Em Atos 18 e 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales-se. Em 1 Pedro 3 e 14, mas também, se padeceis por amor da justiça, sois bem-aventurado, e não temas, com medo deles, nem vos turbeis. Sabe o que é isso, irmão? É Jesus te consolando, Jesus te dando ânimo na palavra. Não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas, irmão, de enfrentar esta luta. Não temas o gigante. Não temas o problema. Não temas a dificuldade. Não temas a calúnia. Não temas o deserto. Não temas o homem. Não temas o diabo. Porque Jesus te dá promessa. Para que temer, irmão? Se Jesus é contigo, não precisa temer. Não precisa temer. Se o mar não se abrir para você passar, você vai caminhar por cima do mar. Jesus vai te dar ordem para você caminhar por cima do mar. E você vai caminhar por cima do mar, na presença de Deus, exaltando a Deus e glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmã. Não temas as dificuldades que você enfrenta. Não temas. Tens bom ânimo. E vença a peleja de cabeça levantada.
Amém, Jesus, e amém. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe-se. E escreva no meu canal, Jonas Ribeiro. Que Deus vos abençoe e a paz de Cristo esteja com todos os olhos.